Esse salão é caro. Não tem lugar para velha aqui. A voz da minha nora, Sandra, cortou o ar da noite, aguda como uma faca. Sou Helena, 72 anos, viúva e dona de meus passos. Mal sabia ela que tinha acabado de mexer na casa de marimbondo. Era o aniversário de 7 anos do meu Léo, meu único neto. Passei a semana inteira pensando naquela festinha. Léo é a luz dos meus olhos desde que nasceu. Como meu filho, Carlos, e a Sandra trabalhavam o dia todo, fui eu que cuidei dele nos primeiros anos. Fui eu que ensinei a amarrar o sapato, que fiz bolo de fubá nas tardes de chuva, que contei história de saci até ele dormir. Nos últimos tempos, Sandra andava me afastando dele. Dizia que eu era de outro tempo, que eu ensinava coisa de pobre para o menino. E meu filho, Carlos, meu filho, desde que se casou com aquela mulher, parece que perdeu a voz. Virou sombra dela. Eu sabia que a festa ia ser nesse tal de Salão Dourado. Um lugar que eu conhecia como a palma da minha mão. Mas para eles, eu era só a dona Helena, a velhinha que morava num apartamento antigo no centro e vivia de uma pensão que mal dava para os remédios. Era isso que eles pensavam. Era isso que Sandra fazia questão de dizer para as amigas dela, aquelas mulheres com bolsas caras e o nariz empinado. Passei a tarde me arrumando. Botei meu vestido azul marinho, o melhor que eu tinha. Não era de marca famosa, mas era elegante. Passei um batom cor de boca e o meu perfume de lavanda de sempre. Peguei o presente do Léo. Eu tinha mandado fazer um trenzinho de madeira, igualzinho ao que o pai dele, meu Carlos, teve quando era criança. Um brinquedo simples, mas feito com amor. Sandra provavelmente ia achar cafona. Ela queria que o menino só ganhasse aqueles aparelhos eletrônicos que piscam e fazem barulho. Chamei um táxi. O motorista era um rapaz novo, falante. Indo pra festa, patroa? Tá toda chique. Eu sorri e disse que era o aniversário do meu neto. O coração batia um pouco mais forte. Eu estava com saudade do cheirinho de Léo, daquele abraço apertado que só ele sabia dar. Quando o táxi parou em frente ao Salão Dourado, eu já ouvia a música alta lá de dentro. Uma gritaria de criança. A fachada estava toda iluminada, cheia de balões dourados e prateados. Sandra sempre gostou de mostrar para os outros o que ela não tinha. Ela vivia de aparências, de pagar caro nas coisas, mesmo que para isso meu filho se enfiasse em dívidas. Respirei fundo, segurando meu pacote com o trenzinho, e desci do carro. O ar da noite estava fresco, mas lá dentro parecia quente. Fui andando devagar, ajeitando o vestido. Na porta, uma moça com uma prancheta olhava os nomes. Mas antes que eu pudesse dizer quem eu era, Sandra apareceu. Ela estava com um vestido vermelho, tão apertado que parecia que ia rasgar. O cabelo loiro estava preso num coque alto e a maquiagem era forte demais. Quando ela me viu, o sorriso de anfitriã que ela dava para um casal que saía simplesmente desapareceu. O rosto dela endureceu. "O que a senhora está fazendo aqui?" ela perguntou, a voz baixa e cheia de veneno. Eu ainda tentei ser amigável. "Boa noite, Sandra. Vim para o aniversário do Léo. Trouxe o presente dele." Foi aí que ela explodiu. Ela não se importou com os outros convidados que chegavam, nem com a moça da recepção, nem com o garçom que passava com uma bandeja. Ela aumentou a voz, para que todos pudessem ouvir. "O que a senhora está fazendo aqui? Ninguém te convidou." Eu gelei. Senti o sangue fugir do meu rosto. Tentei falar. "Mas Sandra, é o Léo. Eu sou a avó dele." "E daí? Acha que isso te dá o direito de aparecer onde não é chamada?" ela gritou. "Olha em volta, dona Helena. Isso aqui é um evento de luxo. Paguei uma fortuna por esse buffet, por essa decoração. Esse salão é caro, não tem lugar para velhas aqui." Cada palavra foi um tapa. "Velha." Ela cuspiu a palavra. As pessoas que chegavam pararam para olhar. Eu vi 2 mulheres cochichando atrás dos leques que usavam. Eu estava sendo humilhada publicamente na porta da festa do meu próprio neto. Procurei meu filho. Onde estava Carlos? Eu o vi, lá dentro. Ele estava perto da mesa do bolo, segurando um copo. Ele viu a cena. Nossos olhos se cruzaram. Eu vi a vergonha no rosto dele. Ele fez menção de vir até a porta, mas Sandra olhou para ele, um olhar rápido, um raio. E meu filho parou. Ele abaixou a cabeça e desviou o olhar.
Ele deixou a mulher dele me humilhar. Ele me abandonou ali. Sandra não tinha terminado. Ela olhou para o pacote nas minhas mãos. E o que é isso? Um brinquedo de brechó? Pelo amor de Deus, a senhora não combina com o nível da festa. Vá para casa, vá ver sua novela. Não me faça passar mais vergonha na frente dos meus convidados. Um silêncio pesado caiu na entrada. A música infantil lá dentro parecia zombar de mim. Eu senti meus olhos arderem, mas segurei as lágrimas. Eu não ia dar esse gosto a ela. Eu não ia chorar na frente daquela gente. Levantei a cabeça, olhei bem dentro dos olhos dela. Por um segundo, vi um pânico nela, como se ela esperasse que eu fizesse um escândalo. Mas eu aprendi com meu falecido marido, Afonso, que a vingança é um prato que se come frio. E o silêncio, às vezes, faz mais barulho que um grito. Ajeitei minha bolsa no ombro, ainda segurando o trenzinho de madeira. O cheiro de lavanda do meu perfume parecia ter sumido, substituído pelo cheiro de fritura cara que vinha do buffet. Tudo bem, querida. Minha voz saiu firme, calma, mais calma do que eu me sentia. A surpresa no rosto dela foi quase cômica. Ela esperava briga, choro, súplica. Ela não esperava aceitação. Dei meia volta e fui embora. Devagar. Cada passo era pesado. Eu não olhei para trás. Não vi se Carlos finalmente se mexeu. Não vi se Sandra sorriu vitoriosa. Eu apenas andei, de cabeça erguida, passando pelos convidados que agora abriam caminho para mim, alguns com pena, outros com desprezo. Entrei no primeiro táxi que vi. O caminho de volta para casa foi silencioso. A cidade passava borrada pela janela. O pacote do presente ainda estava no meu colo. O trenzinho de madeira parecia pesar 1 tonelada. Eu não chorei. O que eu sentia não era tristeza. Era uma raiva fria, uma indignação profunda. Cheguei no meu apartamento. O silêncio da minha casa me abraçou. O cheiro de café passado e livros antigos. Era o meu porto seguro. Sentei na minha poltrona velha, a poltrona do Afonso. O trenzinho ficou na mesa de centro. Lugar caro. A voz dela ecoava na minha cabeça. Não tem lugar para velha. Eu respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Fui até minha escrivaninha. Uma peça antiga de madeira maciça, cheia de gavetas. Em uma delas havia um arquivo. Não era um arquivo de pensão. Era um arquivo de negócios. Sandra e Carlos achavam que eu vivia do que Afonso deixou. Em parte, era verdade. Mas Afonso me deixou mais do que dinheiro. Ele me deixou inteligência e propriedades. E nos últimos 20 anos, desde que ele se foi, fui eu quem multiplicou tudo isso. Sozinha, em silêncio. Abri a gaveta e puxei a pasta grossa com a etiqueta. Salão Dourado, contrato master. Sim, o Salão Dourado. O lugar caro de onde eu fui expulsa. A verdade é que eu não sou dona do prédio. Mas há exatamente 15 anos eu aluguei aquele espaço. Era um armazém velho, caindo aos pedaços. O dono, um investidor de São Paulo, só queria se livrar dele. Eu vi o potencial. Eu assinei um contrato de aluguel de longo prazo. Eu investi meu próprio dinheiro. Reformei tudo, contratei o melhor decorador, fiz o projeto de acústica, fui eu que dei o nome Salão Dourado. Eu sou a locatária principal. Eu sou a dona do negócio. Eu contrato um gerente, o seu Batista, para cuidar das reservas do dia a dia, do buffet, dos garçons. É para ele que Sandra, ou melhor, Carlos, pagou aquela fortuna. Eles pagaram para mim. O nível da festa que ela tanto se orgulhava era o meu nível. O luxo que ela ostentava era o luxo que eu construí. Eles estavam comendo no prato que eu servi e acabaram de cuspir nele. Olhei o contrato master, o contrato de aluguel que eu tinha com o dono do prédio. 15 anos. E estava vencendo. O prazo de renovação era na próxima semana. Eu tinha uma anotação na minha agenda. O dono, seu Américo, sempre me ligava pessoalmente nessa época. Sandra disse que o salão era caro. Ela estava certa. Era o salão mais caro e disputado da cidade porque eu o fiz assim. E era a minha principal fonte de renda. Uma renda que, aliás, eu usava para pagar o colégio particular do Léo, sem que Carlos e Sandra soubessem. Eu pagava o boleto direto na escola. Eles achavam que era bolsa de estudos. 1 semana. Era o tempo que eu tinha. O telefone tocou. Era Carlos. O nome dele brilhou na tela.
Eu olhei, deixei tocar. Tocou, tocou e caiu na caixa postal. Ele mandou uma mensagem. Mãe, onde a senhora tá? A Sandra estava nervosa, não liga para ela. Nervosa. Eu desliguei a tela do celular. Peguei o contrato. Senti o peso das folhas. 15 anos de trabalho, 15 anos construindo um nome, um patrimônio. Sandra queria uma festa de luxo. Ela queria um lugar caro. Ela só não sabia que a velha era a chave de tudo. A raiva fria se transformou em decisão. Eu não ia brigar. Eu não ia gritar. Eu ia fazer o que sempre fiz, uma jogada de mestre. Ela me tirou da festa? Pois eu ia tirar a festa dela, e não só a dela, mas de todas as outras Sandras da cidade. Eu olhei para o telefone, esperando os dias passarem. Eu sabia exatamente o que eu ia dizer quando o dono do salão me ligasse. Sandra ia descobrir, da pior maneira possível, o verdadeiro preço de humilhar uma velha. Os primeiros raios de sol entraram pela fresta da cortina do meu quarto, mas eu não tinha dormido. A noite foi longa, passada em claro na poltrona do Afonso, com a pasta do Salão Dourado aberta no colo. O cheiro do café fresco que eu passei de madrugada já tinha se dissipado, substituído pelo silêncio pesado da manhã. A humilhação de ontem ainda estava viva, latejando como uma ferida aberta. Não tem lugar para velha daqui. A voz de Sandra era um eco que não me deixava em paz. Eu olhei para o telefone. 22 chamadas perdidas do meu filho, Carlos. 3 mensagens de texto. A última dizia: Mãe, pelo amor de Deus, atende. A Sandra tá chorando, ela não queria dizer aquilo. O Léo não para de perguntar por que a vovó não veio cortar o bolo. Mentira. Sandra não chora por remorso, só por raiva quando é contrariada. E usar o Léo, isso foi golpe baixo. Mas eu sabia que Carlos era fraco. Ele sempre foi um bom menino, mas um homem sem firmeza, que se apoiava em mim e agora se apoiava nela. Meu primeiro movimento não foi responder. Meu primeiro movimento foi ligar para o seu Batista, o gerente que eu contratei há 10 anos para tocar o Salão Dourado. Ele era um homem sério, competente e, o mais importante, leal a mim. Ele sabia que eu era a dona do negócio, mas nunca questionou minha decisão de ficar nos bastidores. Ele atendeu no segundo toque. Dona Helena, bom dia. Pensei em ligar. Ontem a noite foi complicada. Bom dia, Batista. Foi mais que complicada, eu disse, a voz firme. Como foi o fechamento da festa? Ouvi ele suspirar do outro lado da linha. Olha, Dona Helena, o serviço de buffet foi impecável, a decoração estava linda, mas o clima, depois que a senhora saiu, parece que murchou. O seu filho parecia um fantasma, e a sua nora, bom, ela estava agitada. Bebeu champanhe demais e ainda quebrou 3 taças de cristal da Boêmia. Tive que cobrar a taxa de quebra-quebra no cartão dele. Eu fechei os olhos. Quebra-quebra. Era o que ela fazia de melhor. Batista, continuei. Preciso de 3 coisas. Primeiro, me mande por e-mail a cópia da fatura final dessa festa e o comprovante de pagamento. Segundo, quero uma lista de todos os eventos fechados para os próximos 18 meses, com os valores de contrato de cada um. Terceiro, quero que o senhor tire uma cópia autenticada do nosso contrato de locação com o seu Américo, o original. Batista ficou em silêncio por um instante. Ele me conhecia. Sabia que eu não era de pedir coisas à toa. É pra já, Dona Helena. A senhora está pensando em alguma coisa? Estou pensando, Batista, respondi, olhando para o trenzinho de madeira na minha mesa. Estou pensando que, às vezes, a gente precisa podar a árvore para ela voltar a crescer forte. Desliguei e me levantei. Fui até a cozinha e me servi de uma xícara de café. O gosto amargo me ajudou a pensar. Eu não era só a dona de um salão. Eu era a locatária principal. O CNPJ Helena Antunes Eventos de Luxo, que usava o nome Fantasia Salão Dourado, era meu. O ponto, o prédio, era alugado do seu Américo, um investidor antigo de São Paulo. Mas o negócio era meu. O meu computador apitou. Os e-mails de Batista chegaram. Eu abri a lista de eventos. O que eu vi me deu a dimensão real do meu poder. Não era só a festa do Léo. Era o casamento da filha do prefeito. As bodas de diamante do dono da maior indústria têxtil da região. A festa de fim de ano do Sindicato dos Bancários.
o lançamento da nova coleção da joalheria mais cara da cidade. Eu não tinha construído apenas um salão. Eu tinha construído o palco onde a vida social da cidade acontecia. E foi aí que a descoberta real me atingiu. Meu recurso oculto não era só o dinheiro ou o contrato. Era a dependência. Toda aquela gente chique, aquelas amigas de nariz empinado da Sandra, elas precisavam do meu salão para manter as aparências delas. Se o Salão Dourado fechasse, seria um terremoto social. Sandra não me humilhou sozinha. Ela me humilhou na frente daquelas pessoas. E agora elas saberiam o que acontece quando se cutuca a velha errada. Mas o plano precisava ser cuidadoso. Se eu simplesmente fechasse, eu perderia a minha maior fonte de renda. E essa renda, eu abri outra pasta no meu computador. Colégio Suíço Brasileiro. O boleto da mensalidade do Léo. R$ 4.500 por mês. Eu pagava direto, desde o jardim de infância. Carlos e Sandra achavam que Léo tinha uma bolsa de estudos por mérito. O mérito era meu. Eu não podia simplesmente quebrar o meu próprio cofrinho. A vingança precisava ser cirúrgica. Ela tinha que atingir Sandra e Carlos, proteger Léo e, se possível, manter meu patrimônio intacto. Passei os 3 dias seguintes mergulhada em papéis. Revisei meu testamento. Conversei com meu advogado, Dr. Monteiro, sob sigilo absoluto. Eu me senti viva, como não me sentia há anos. A dor da humilhação se transformou numa energia fria, calculista. Lembrei do meu falecido Afonso. Ele era um homem simples, mas com uma visão de negócios que poucos tinham. Ele sempre me dizia: Helena, querida, dinheiro não grita. Dinheiro sussurra no ouvido certo. Quem grita é quem está desesperado ou quem não tem. Eu me encolhi por anos. Desde que Afonso se foi, eu deixei Carlos pensar que era o homem da casa. Eu me fiz de pequena, de velhinha da pensão, para não ofuscar meu filho. Eu via ele lutando para impressionar Sandra, comprando carro do ano em 80 parcelas, morando num apartamento que mal podiam pagar. Eu via Sandra me olhando com pena, depois com desprezo. A velhinha que não entendia de nível. E eu deixei. Eu me fiz de velha para que meu filho se sentisse homem. E qual foi o resultado? Meu filho baixou a cabeça enquanto a esposa dele me enxotava como um cachorro da festa do meu neto. Essa Helena pequena morreu na porta daquele salão. No 4º dia, eu saí de casa. Botei um conjunto de linho bege, discreto, mas de corte impecável. Peguei minha bolsa de couro e desci. Não fui ao salão. Fui ao centro. Primeira parada, o Banco Centrales, onde eu mantinha minhas contas de investimento. O gerente-geral, seu Matos, me viu da sala dele e veio correndo me atender no meio da agência. Dona Helena, que honra! Por favor, por aqui. Uma água? Um café? Ele não me viu como uma velha. Ele me viu como a cliente que tinha mais de 8 dígitos investidos ali. Sentei na cadeira de couro macio, enquanto ele falava nervoso sobre a taxa de juros. Eu o interrompi. Seu Matos, eu preciso de uma avaliação de crédito completa em nome de Carlos Antunes, meu filho, e da esposa dele, Sandra Oliveira Antunes. Ele hesitou. Dona Helena, isso é confidencial. Eu o olhei. Eu sei, mas eu sou fiadora de 2 empréstimos deles, o do carro e o do apartamento. Está no meu direito saber o risco que estou correndo. Ele engoliu em seco e foi buscar. A realidade era pior do que eu imaginava. Eles estavam pendurados no cheque especial. O cartão de crédito dela era uma bola de neve. A festa do Léo, a fortuna que ela pagou, tinha sido parcelada em 12 vezes. Obrigada, seu Matos. Mantenha isso entre nós. Saí do banco e passei em frente a um café chique. 2 das mulheres que estavam na porta da festa, as que cochichavam, estavam lá. Elas me viram. Uma delas me olhou com uma ponta de pena. Coitada daquela senhora, né? Que vexame que a nora dela fez. Eu apenas assenti com a cabeça e continuei andando. Elas estavam ali, tomando seu cafezinho, falando da festa. Sem saber que a velha, humilhada, era quem decidia se o casamento da filha de uma delas, marcado para daqui a 6 meses, aconteceria naquele salão ou não. A ironia era deliciosa. Eu tinha todas as peças. O pânico financeiro de Carlos e Sandra, a lista de espera de clientes do salão, o contrato de aluguel vencendo. A semana passou voando, 1 semana exata desde a festa.
Eu não atendi nenhuma das 40 ligações de Carlos. O silêncio estava deixando eles loucos. Na sexta-feira à tarde, meu celular tocou. Era o número que eu esperava. Américo Investimentos S.A. Dona Helena, minha querida amiga, como vai a senhora? Faz tempo que não nos falamos. A voz de seu Américo, o dono do prédio, era alegre. Boa tarde, seu Américo. Vou bem, obrigada. Imagino que esteja ligando sobre a renovação. Exatamente. 15 anos, hein, Helena? O tempo voa. Aquilo era um armazém caindo aos pedaços e a senhora transformou no ponto mais valioso da cidade. Mandei o contrato de sempre para o seu e-mail. É só assinar por mais 15 anos. Um negócio que dá certo não se mexe, não é mesmo? Eu respirei fundo. Era a hora. Então, Américo, eu liguei para o senhor justamente por isso. Eu não vou renovar. Houve um silêncio tão profundo do outro lado da linha que eu achei que a ligação tinha caído. Américo, o senhor está aí? Helena, o que a senhora disse? A linha deve ter cortado. Não vai renovar? A voz dele tinha perdido todo o brilho. Não, eu decidi que vou me aposentar. Estou velha, sabe? Cansada. Acho que não tenho mais lugar nesse tipo de negócio. Eu usei as palavras exatas de Sandra. Velha? Cansada? Dona Helena, pelo amor de Deus, a senhora é a alma daquele lugar. Se a senhora sair, o Salão Dourado fecha. O nome é seu, a carteira de clientes é sua. O que eu vou fazer com um galpão de luxo vazio? Ninguém vai pagar o que a senhora paga de aluguel se o negócio não estiver lá. Eu sei, Américo, é uma pena. Mas minha decisão está tomada. Em 30 dias, quando o contrato vencer, eu entrego as chaves e retiro meus pertences. Vou cancelar o CNPJ. O pânico na voz dele era palpável. Mas, e as festas? Os contratos? Os casamentos marcados? Helena, eu serei processado por dezenas de noivas furiosas. A cidade inteira vai cair em cima de mim. Isso é um problema, eu disse, calma. Mas talvez eu tenha uma solução, uma sugestão. Qualquer coisa, Helena. A senhora quer um desconto no aluguel? Eu dou. Eu cubro qualquer oferta. Não é dinheiro, Américo. É sucessão. Eu conheço alguém que está muito interessado nesse ramo. Alguém que adora eventos de luxo, que entende de nível e acha que o salão é caro, mas que vale a pena. Quem? Quem na cidade tem essa coragem? Ele perguntou. Minha nora, Sandra, a esposa do meu filho. De novo o silêncio. Sua nora? A senhora Carlos Antunes? Mas ela tem experiência? Ela tem vontade, eu disse enfática. Américo, o senhor está numa sinuca de bico. Ou fica com um prédio vazio e dezenas de processos, ou aluga para ela. Mas ela não vai conseguir. Ela não tem os seus contatos, os seus fornecedores. O buffet da dona Cida só trabalha com a senhora. E é aí que está o ponto, Américo. Eu não vou renovar o meu contrato. O senhor está livre para negociar um novo contrato com ela. E claro, o senhor não vai cobrar dela o mesmo valor de amiga que cobrou de mim nos últimos 15 anos, não é? O senhor vai cobrar o valor cheio de mercado. O triplo, eu diria. Américo começou a entender. O triplo, Helena. O valor de mercado, ela não vai conseguir pagar. Ela vai tentar. O marido dela, meu filho, pode ser o fiador. Eles têm um apartamento. Eles dão um jeito. Sandra preza muito pelo status. Ela não vai querer que a cidade inteira saiba que ela não teve nível para assumir o Salão Dourado, vai? O plano estava se desenhando na cabeça dele. Eu podia ouvi-lo respirar. Helena, a senhora é uma estrategista. Eu sou só uma avó, Américo. Uma velha que foi colocada no seu lugar. Agora, se me dá licença, eu preciso começar o processo de encerramento. Vou ligar para o Batista e mandar ele avisar a todos os clientes com festas marcadas que o Salão Dourado vai fechar em 30 dias. O pânico, ele sussurrou. O pânico, eu confirmei. Ele precisa ser real. E quando minha nora ligar para o senhor, desesperada, oferecendo uma solução, o senhor sabe o que fazer. O contrato de leão está na sua mão. Eu desliguei o telefone. O primeiro dominó tinha caído. Agora era só esperar o barulho. Peguei o trenzinho de madeira do Léo. Eu ia ter que dar um jeito de entregar aquilo a ele. Mas, por enquanto, a velha tinha um império para dissolver.
e outro para construir em cima das ruínas do orgulho da minha nora. A primeira ligação foi para o seu Batista. Eu mal tinha desligado com o seu Américo e meus dedos já discavam o número do meu gerente. Ele atendeu no primeiro toque, a voz tensa. Dona Helena? Então? É verdade? É verdade, Batista. Eu não renovo. O Salão Dourado, como nós o conhecemos, fecha as portas em 30 dias. Eu ouvi o ar saindo dos pulmões dele, um assobio de pura incredulidade. Mas, Dona Helena, 15 anos, o trabalho da sua vida e as festas, o casamento da filha do prefeito, a festa dos médicos, são milhões em contratos. Vamos ser processados até a alma. Calma, Batista. Você confia em mim, não confia? Com a minha vida, Dona Helena. A senhora sabe disso. Ótimo. Então você vai fazer exatamente o que eu mandar. Você vai pegar aquela lista que me mandou. Você vai ligar pessoalmente para cada cliente, um por um. E vai começar pelos grandes, pela nata da sociedade, as amigas da minha nora. Eu podia imaginar o seu Batista, um homem de 50 anos, terno impecável, passando a mão na testa calva. Ligar. E dizer o quê? Que a patroa surtou? Você vai dizer a verdade. Com toda a sua educação. Prezada senhora fulana, informo que, por decisão da administração, o Salão Dourado encerrará suas atividades permanentemente em 30 dias. Todos os contratos futuros estão, portanto, cancelados. Os valores de depósito serão integralmente reembolsados. Dona Helena, isso vai causar um pânico. A cidade vai parar. Eles não vão aceitar. Vão querer saber o porquê. E você vai dizer: infelizmente, é uma decisão irrevogável da locatária principal que decidiu se aposentar. E não diga mais nada. Deixe o pânico se instalar, Batista. É exatamente isso que eu quero. Quero um terremoto social. Ele ficou em silêncio, processando. A senhora não está fazendo isso só por causa do que aconteceu na festa, está? Batista, eu disse, minha voz mais suave, quando você poda uma roseira, você corta os galhos mais bonitos para que ela venha com mais força. Estou apenas podando os galhos secos. Agora, por favor, comece as ligações. Quero que o telefone da minha nora toque antes do almoço. Desliguei e fui para a cozinha. O cheiro do café que eu passava pela segunda vez naquele dia encheu o apartamento. Era um cheiro de rotina, de normalidade. Mas lá fora eu sabia. A tempestade estava começando. Sandra estava no Empório Delícia, o café mais caro da cidade, com duas das mulheres que riram dela na porta do salão. Ela estava triunfante. A festa do Léo tinha sido, na cabeça dela, um sucesso. Ela agora era do grupo. Ela contava rindo como tinha colocado aquela velha para correr. Vocês precisavam ver. Ela chegou com um pacote horrível, um embrulho de papel pardo. Eu disse: aqui não, minha senhora, o nível é outro. Uma das mulheres, Ticiane, a que ia casar a filha no Salão Dourado dali a 3 meses, levantou a xícara de porcelana. Você fez bem, querida. Tem gente que não se enxerga. E foi nesse exato momento que o celular de Ticiane tocou. Ela atendeu sorrindo. Batista, querido, ligou para confirmar as flores de Lisianthus? O sorriso dela murchou. O quê? Como assim, cancelado? A outra mulher, Verônica, parou de rir. Sandra parou de tomar seu cappuccino com canela. Como assim vai fechar? Batista, eu não posso fazer o casamento da minha filha no clube da esquina. É o Salão Dourado. É o único lugar decente. Quem decidiu isso? Ticiane ficou pálida. A locatária principal? Quem diabos é essa? Eu quero o telefone dela. Agora! Ela desligou tremendo. O Salão Dourado vai fechar em 30 dias, para sempre. Meu casamento, o casamento da minha filha está arruinado. Sandra engasgou com o café. O quê? Fechar? Impossível. Devem ter sido processados, talvez por causa da comida. Não! Gritou Ticiane, já se levantando. Eles disseram que a dona vai se aposentar. Que loucura é essa? Eu vou ligar para o meu marido. Ele vai falar com o prefeito. Em menos de 1 hora, a notícia varreu a cidade. Era o único assunto nos grupos de WhatsApp da alta sociedade, nos escritórios de advocacia, nas clínicas médicas.
O Salão Dourado, o pilar do status da cidade, ia fechar. O telefone da minha casa tocou. Eu não atendi. O interfone tocou. Eu não atendi. Eu sabia que era Carlos. Ele estava desesperado, tentando entender o que a esposa dele dizia aos berros no telefone. Ele não conseguia entender. Para ele, eu era a mamãe, a velhinha que fazia bolo de fubá e vivia de pensão. Como eu poderia ter qualquer ligação com o fechamento do lugar mais badalado da cidade? Na cabeça dele e na de Sandra, eram dois universos que não se misturavam. A confusão deles era a minha música. Eu saí de casa. Fui à minha aula de hidroginástica no clube. Encontrei 3 das mulheres que tinham recebido a ligação de Batista. Elas estavam num canto da piscina, aglomeradas, falando baixo e com raiva. Dona Helena, que bom ver a senhora, disse uma delas, a esposa de um juiz. A senhora soube da tragédia? Que tragédia, minha filha? O pão aumentou de novo? Perguntei eu, inocente, ajustando minha touca de natação. Não, o Salão Dourado vai fechar. A dona misteriosa decidiu se aposentar. Não é um absurdo? Assim, do nada? Eu fiz uma cara de espanto. Nossa, que coisa! Onde vão ser as festas agora? Naquele buffet novo perto da rodoviária? Dizem que o carpete cheira a mofo. Elas se olharam horrorizadas. O pânico aumentou. Eu entrei na piscina e comecei meus exercícios. A água morna era relaxante. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Sandra estava tendo uma ideia. Se a dona ia se aposentar, o ponto estava vago. O prédio ainda estava lá. Ela, Sandra Antunes, a nova dama da sociedade, podia assumir. Ela podia ser a nova dona do Salão Dourado. Era o destino. Ela passou 2 horas procurando o contato do proprietário do prédio. Finalmente, conseguiu o número do escritório do seu Américo em São Paulo. Ela ligou, a voz mais doce e sedutora que conseguiu fabricar. Alô, seu Américo? Meu nome é Sandra Antunes. Eu sou esposa de Carlos Antunes. Soube que o senhor está com um problema terrível aí com o seu imóvel, o Salão Dourado. A antiga inquilina desistiu, não é? Que irresponsabilidade! Mas olha, eu tenho muito interesse. Eu sou do ramo, eu entendo de nível, de luxo. Eu posso salvar o senhor. Do outro lado da linha, seu Américo, que já tinha sido instruído por mim, jogou a isca. Senhora Antunes, que coincidência espantosa, sabe? A antiga locatária, uma tal de Dona Helena. Ela mencionou o nome da senhora. Sandra quase caiu da cadeira. A Dona Helena? A minha sogra? Essa mesma. Uma senhora muito simpática. Ela me disse que ia se aposentar, que estava velha demais para isso. E disse que a senhora era a pessoa perfeita para continuar o legado, que a senhora entendia de eventos caros. Sandra ficou muda, o cérebro dela fritando. Eu tinha recomendado ela? A velha tinha se curvado? Tinha admitido a própria inferioridade e reconhecido o nível dela? O ego de Sandra inflou tanto que quase explodiu. Mas, é claro, é óbvio, ela disse rindo. Eu sou a única que pode. Pode mandar o contrato, seu Américo. Eu assino. Eu vou transformar aquele lugar. Bom, disse Américo com a voz séria de negócios. A dona Helena tinha um contrato antigo, de amiga. 15 anos. O valor estava muito defasado. O novo contrato, com valor de mercado, bom, é o triplo. E eu exijo um depósito calção de 6 meses adiantado. E fiadores com, no mínimo, 2 imóveis quitados na cidade. O ego de Sandra murchou por um segundo. O triplo. 6 meses de calção. Era uma fortuna. Mas recuar? Agora? Depois de Ticiane e Verônica saberem que o salão ia fechar? Se ela, Sandra, salvasse o salão, ela seria uma heroína. Ela seria a dona do lugar de onde ela me expulsou. Claro, sem problemas, ela mentiu. Meu marido, Carlos e... Bom, a mãe dele pode ser a fiadora. Ela tem o apartamento. Fechado. Ela desligou o telefone. Estava eufórica. Correu para Carlos. Carlos, você não vai acreditar. Sua mãe finalmente fez algo que preste. Ela me indicou para o dono do Salão Dourado. Eu vou ser a nova dona. Nós vamos ficar ricos. Carlos, que passara o dia tentando me ligar, ficou confuso. Dona? Sandra, você tá louca? A gente não tem esse dinheiro. Como a mamãe te indicou?
Não importa, ela indicou. Ela sabe que eu sou melhor. Agora liga para ela. Diga que ela tem que ser nossa fiadora. É o mínimo que ela pode fazer depois do vexame que me fez passar. O momento pivotal tinha chegado. Eles não sabiam que eu não era só a inquilina. Eles sabiam que eu tinha alguma ligação, mas não o tamanho dela. E agora, eles vinham direto para a minha teia. Eu tinha acabado de chegar da hidroginástica, o cabelo ainda úmido. Eu estava no meu escritório, transferindo uma quantia grande da conta Salão Dourado para minha conta pessoal de investimentos. O lucro de 15 anos. A campainha tocou com violência. Eram eles. Sandra entrou sem pedir licença. Carlos atrás, parecendo um cachorrinho que levou bronca. A senhora! Sandra começou, o dedo em riste. Achei que a senhora fosse tentar me prejudicar, mas até que enfim foi inteligente. O seu Américo me ligou. Eu levantei os olhos dos meus papéis. Ah, é? Que bom, querida. Tomou um café? Não me venha com café. Nós vamos assumir o Salão Dourado. E a senhora vai ser nossa fiadora. É o mínimo. Pelo Léo, pelo seu filho. Eu sorri. Um sorriso calmo que não chegou aos meus olhos. Fiadora? Sandra, eu não posso. Como assim não pode? Ela gritou. A senhora tem esse apartamento caindo aos pedaços. Ele vale o suficiente. Não é isso, querida. É que eu já não sou fiadora de vocês. Carlos, que estava calado, deu um passo à frente. O quê? Mãe? O que a senhora quer dizer? Eu fui ao banco, Carlos. Ao seu Matos. Eu pedi para retirar minha fiança. De tudo. Do apartamento de vocês, que está com 3 parcelas do condomínio atrasadas, e do carro importado que a Sandra usa para ir ao café, que está com o IPVA vencido. Sandra ficou branca. Branca como a parede da minha sala. Você não podia fazer isso, ela sussurrou. Podia. O contrato permitia. Eu só estava cansada de garantir dívidas que não são minhas. Afinal, sou só uma velha, não é? Não tenho lugar em coisas caras. Carlos se apoiou na parede. Mãe, o banco. Eles vão tomar o apartamento? Provavelmente, eu disse, dando de ombros. Se vocês não pagarem ou não arrumarem outro fiador. O que, com o nome sujo que vocês dois têm, vai ser difícil. Sandra tremia. O sonho de ser a dona estava virando fumaça. Você fez isso de propósito. Você me indicou pro Américo sabendo que eu não podia pagar. Você armou para mim. Eu? Perguntei, no auge da minha inocência. Eu só disse a ele que você adorava coisas caras. A decisão de ligar foi sua. A de aceitar um aluguel que não pode pagar foi sua. Você sempre quis ter o nível do Salão Dourado, pois agora você pode ter. Só precisa pagar o preço. Você é um monstro, gritou Sandra, os olhos cheios de lágrimas de ódio. Não, eu sou uma empresária me aposentando. E uma avó. Eu me levantei e fui até minha escrivaninha. Peguei um envelope branco. Aliás, Carlos, isso chegou para você. Acho que o correio entregou aqui por engano, já que as contas do Léo sempre vieram para cá. Carlos pegou o envelope. Abriu. Era o boleto do Colégio Suíço Brasileiro. R$ 4.500. Com um carimbo vermelho. Aviso de vencimento. Ele olhou o valor. Olhou para mim. A compreensão finalmente batendo no rosto dele, lenta e dolorosa. A bolsa de estudos do Léo. Nunca existiu, meu filho. Eu disse suavemente. Era eu. Eu paguei a escola do meu neto todos esses anos, para que ele tivesse o melhor. Enquanto a sua esposa me chamava de velha de brechó. Eu parei de pagar o boleto na semana passada. A bolsa tinha acabado. Sandra olhou o boleto na mão de Carlos. Olhou para o meu rosto calmo. Ela não via mais a velhinha da pensão. Ela viu a mulher que era dona do salão, que pagava a escola do filho dela, que tinha acabado de cortar a fiança da casa dela. Ela não entendeu o que tinha acontecido. Ela só entendeu que tinha perdido. E que a velha, que ela humilhou na porta da festa, tinha acabado de tomar tudo dela sem levantar a voz. O silêncio que caiu na minha sala foi mais pesado que a porta de um cofre. O boleto da escola, aquele papel branco simples, estava na mão do meu filho. O rosto de Carlos. O rosto dele. Ele não estava pálido. Ele estava cinza. Ele olhava do papel para mim,
e de mim para o papel, como se estivesse tentando somar 2 mais 2 e o resultado desse um bicho de 7 cabeças. A ficha estava caindo, devagar, dolorosamente. Sandra foi a primeira a quebrar o silêncio. Mas a voz dela não era mais aquele grito agudo de porta de festa. Era um chiado, um veneno baixo. Você pagava? Esse tempo todo? Desde o jardim de infância, Sandra. Desde que o Carlos me disse que vocês precisavam cortar custos, mas na semana seguinte você apareceu com um carro novo que eu sabia que ele não podia pagar. Eu não ia deixar meu neto ser a economia de vocês. Mas a bolsa de estudos... O Carlos disse que o Léo era um gênio, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Léo é um menino inteligente, mas a bolsa de mérito se chamava Vovó Helena. R$ 4.500 por mês. Todo mês, nos últimos 5 anos. Façam as contas. Carlos finalmente encontrou a voz. Era um som rouco quebrado. Mãe, o banco ligou hoje de manhã. O seu Matos, ele disse que a fiadora tinha retirado a garantia, que tínhamos 48 horas. Mãe, era você? A fiadora do nosso apartamento? Eu ajeitei a gola da minha blusa. Eu e o seu pai compramos esse apartamento onde eu moro antes de você nascer, Carlos. É quitado. O banco adora imóveis quitados como garantia. E sim, eu era fiadora de vocês. Do apartamento financiado em 30 anos. Do carro importado da sua esposa, financiado em 80. Eu era. Tempo passado. Sandra deu um passo à frente, os olhos arregalados de pânico. O sonho do salão dourado, a raiva da fiadora, tudo se misturando numa confusão aterrorizante para ela. Você não podia fazer isso. Você vai deixar a gente ir para a rua? Você é uma velha amarga. Eu sou uma velha que foi chamada de velha uma vez a mais, Sandra. Eu disse, calma. E amarga? Não. Eu sou prática. Eu fui ao banco e perguntei ao seu Matos. Seu Matos, se eu sou fiadora de alguém que me humilha publicamente, que me enxota da festa do meu neto, eu ainda sou obrigada a garantir o luxo dessa pessoa? E ele me disse, Dona Helena, a senhora pode retirar sua fiança a qualquer momento, desde que notifique o banco. E foi o que eu fiz. Mas, e o seu Américo? O salão dourado? Sandra estava agarrando os últimos fios de esperança. Você me indicou. Você disse que eu era a pessoa certa. Ah, não, querida, eu não disse isso. Eu me levantei. A hora do teatro acabar tinha chegado. Eu disse ao Américo que você era uma pessoa interessada em nível e em coisas caras, e que ele estava livre para alugar para você pelo valor cheio de mercado, o triplo do que eu pagava. Eu sabia que ele ia pedir fiadores e um depósito que vocês não tinham. Eu não armei uma armadilha, Sandra. Eu só parei de segurar a sua mão enquanto você pulava no abismo. Carlos se encostou na parede. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele estava entendendo. Ele estava entendendo que o mundo que ele vivia não era real. Mãe, ele tentou, a voz suplicante. Por favor, foi um erro. A Sandra, ela estava nervosa. A festa, ela bebeu. Não faz isso com a gente. Por favor, mãe, pelo Léo, pelo seu filho, eu te peço perdão. A gente te pede perdão, não é, Sandra? Ele olhou para a esposa. Sandra estava com o rosto retorcido numa máscara de ódio e medo. Ela não conseguia pedir perdão. O orgulho dela era grande demais. Eu olhei para o meu filho, meu menino, o homem que eu criei. E o que eu vi foi um homem fraco, que só pedia perdão quando a água batia no pescoço. Carlos, o seu perdão não me aquece à noite. O seu perdão não apaga a humilhação que eu senti na frente de 200 pessoas. Mas o mais importante, o seu perdão não veio na noite da festa, não veio na manhã seguinte, não veio quando você achou que eu era só a velhinha da pensão. O seu perdão só apareceu agora, junto com o boleto da escola e a notificação do banco. O seu perdão tem preço, Carlos, e eu não estou mais disposta a pagar. Sandra explodiu. A negação dela era forte demais. Ela não podia aceitar a realidade. Eu não acredito em você, ela gritou, apontando o dedo para mim. Você está mentindo. Você está inventando tudo isso. Você é só uma velha aposentada.
Você não tem esse poder. Você não... Eu não tenho? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Foi o momento que eu esperei por uma semana. O momento da revelação completa. Eu não ia deixar pedra sobre pedra. Eu fui até a minha escrivaninha, a mesma onde estava o trenzinho de madeira do Léo. Abri a gaveta do meio, puxei uma pasta. Não a do contrato com o Américo. Uma pasta azul, grossa. Eu joguei em cima da mesa de centro. O baque foi surdo. O que é isso? Perguntou Carlos. Isso, eu disse, é o imposto de renda, pessoa jurídica, da empresa Helena Antunes Eventos de Luxo, nome fantasia, Salão Dourado. Eu abri a pasta. Mostrei a eles o CNPJ em meu nome, os balanços anuais, os extratos bancários com valores que eles nunca tinham visto, os comprovantes de transferência. Sandra, você disse que pagou uma fortuna pela festa do Léo. Você pagou. Você pagou para mim. O cartão de crédito do meu filho, parcelado em 12 vezes, foi para essa conta. A conta da velha. Sandra olhou os papéis. Ela não entendia de balanço, mas entendia de números. E os números ali eram maiores do que tudo que ela já tinha visto. Não, não pode ser, ela sussurrou, o rosto perdendo toda a cor. O Batista, ele trabalha para você? O seu Batista é meu gerente contratado há 10 anos. Um homem leal e competente. A dona Cida, do buffet, que você elogiou tanto, é minha prima segunda. Ela só cozinha para o salão porque eu pedi. As taças de cristal da Boêmia que você quebrou, eu trouxe de uma viagem à Praga, 5 anos atrás. O luxo que você tanto preza, Sandra, foi construído pelas minhas mãos. O nível que você acha que tem, você estava alugando de mim. O choque era isso. O choque não é um grito, é a falta de ar. Sandra cambaleou para trás e sentou-se bruscamente no meu sofá. O mesmo sofá que ela uma vez disse que tinha cheiro de naftalina. Ela olhou para mim, mas ela não estava me vendo. Ela estava vendo o castelo dela desmoronar. A mulher que ela mais desprezava no mundo não era a velhinha inútil. Ela era a fonte. Ela era a dona do parque de diversões. Carlos, por outro lado, começou a chorar. Um choro feio, de criança perdida. Ele deslizou pela parede e sentou no chão, a cabeça entre os joelhos. Mãe, meu Deus, mãe, por quê? Por que a senhora nunca disse nada? Por que a senhora deixou a gente? Deixei? Eu disse, minha voz dura pela primeira vez. Eu deixei? Eu tentei, Carlos. Quantas vezes eu tentei te dar conselhos? Quantas vezes eu disse que vocês estavam gastando demais? Que essa mulher estava te levando para o buraco? E o que você me dizia? Não se mete, mãe. A senhora é de outro tempo. A senhora não entende. Quantas vezes, Carlos, você desmarcou um almoço comigo porque a Sandra tinha um evento social? Quantas vezes você preferiu a companhia das amigas ricas dela do que a da sua mãe? Eu parei, respirando fundo. A raiva estava dando lugar a uma tristeza antiga. Eu não fingi ser pobre, Carlos. Eu vivo a minha vida. Uma vida que o seu pai me ensinou, discreta, sem ostentação. O Afonso sempre dizia que dinheiro não grita. Quem grita é quem não tem. Eu não preciso de um carro de 100 mil reais para provar que eu sou alguém. Mas vocês precisam. Vocês construíram uma vida inteira baseada em parecer ter. E eu, boba, fiquei por baixo, segurando o alicerce para vocês não caírem. Eu olhei para Sandra, que estava imóvel no sofá, pálida. Até o dia da festa do meu neto. O dia em que você não só me desprezou, Sandra. Você me barrou. Você me humilhou na frente de todos. Você olhou para a mulher que pagava da escola do seu filho, que garantia o teto da sua casa, que era a dona do salão onde você estava, e você disse que ali não tinha lugar para velha. Você não me expulsou da sua festa, querida. Você me expulsou da minha. O silêncio voltou. Carlos soluçava baixo. Sandra estava catatônica. Você armou tudo, ela disse, a voz sem vida. O fechamento, o pânico na cidade. As minhas amigas me ligando desesperadas. Foi tudo você. Foi, eu confirmei. Eu liguei para o Américo e disse que não ia renovar. E depois eu mandei o Batista ligar para todos os clientes. Um por um. Eu criei o terremoto social. E eu sabia que você, com seu ego inflado, ia querer ser a salvadora. Eu sabia que você ia morder a isca.
Você queria tanto o nível do salão que eu te dei a chance de tê-lo. Só que você não tinha como pagar. A realização completa bateu nela. Não era só o dinheiro, era a inteligência. Ela tinha sido manipulada. A velha, que ela achava burra e ultrapassada, tinha feito ela de boba. O que vai acontecer agora? Carlos perguntou do chão, a voz abafada. A dinâmica de poder tinha mudado. Eles não eram mais o casal jovem e bem-sucedido, e eu, a velhinha da pensão. Eu era a rainha no tabuleiro, e eles eram 2 peões caídos. Eu sentei na minha poltrona. A poltrona do Afonso, o lugar de onde eu comandava meu pequeno mundo. Agora, Carlos, vocês vão aprender a viver. Eu estabeleci as novas regras. Ou melhor, eu tirei as minhas regras do jogo. Eu disse, levantando um dedo. O Salão Dourado está fechado. Para sempre. A Helena Antunes Eventos será dissolvida. Eu estou oficialmente aposentada. Minha principal fonte de renda acabou. E a sua também, Carlos, já que seu salário de consultor da empresa da sua esposa era, na verdade, uma mesada que eu te dava. O rosto dele se contorceu. Até isso. 2. O apartamento. O banco vai tomar. Vocês têm 30 dias para entregar as chaves ou arrumar um fiador que aceite garantir um casal de caloteiros, sem renda, sem fiança. Eu sugiro que comecem a encaixotar as coisas. 3. A escola do Léo. Sandra levantou a cabeça nesse momento. Um pânico animal nos olhos dela. O Léo não! Você não pode fazer isso com ele. Ele é seu neto. Ele é meu neto. Eu concordei. E é exatamente por isso. Léo precisa de pais de verdade, não de 2 crianças mimadas que vivem de aparência. O boleto vence hoje. Eu não vou pagar. Amanhã, vocês vão ter que ir lá e tirar ele da escola. Para onde ele vai? Ela chorou, lágrimas de raiva e desespero. Para a escola pública? Você vai deixar seu neto estudar com pobre? Eu sorri. Um sorriso triste. A gente aprende uma coisa com a idade, Sandra. A gente aprende que nível não se compra. Nível é caráter. E escola pública tem muito mais gente com caráter do que nas festas que você frequenta. Seu marido, meu filho, estudou em escola pública. E ele se tornou um homem. Bom, ele se tornou um homem. Léo vai sobreviver. Talvez ele aprenda algo que o dinheiro não compra. Humildade. A mesma humildade que vocês 2 vão precisar para morar de aluguel num apartamento de 2 quartos no subúrbio, se conseguirem pagar. Eu me levantei. A conversa tinha acabado. Podem ir. Eu tenho que ligar para o meu advogado. Encerrar uma empresa dá muito trabalho. Carlos se levantou trêmulo. Ele olhou para a esposa. Ela parecia uma boneca de porcelana quebrada. Mãe, para onde a gente vai? Ele perguntou de novo, a voz de um menino de 5 anos. Eu fui até a porta e a abri. O corredor do meu prédio estava silencioso. Carlos, essa é a primeira pergunta que você vai ter que responder sem a minha ajuda. Pergunte para a sua esposa. Ela é a mulher cheia de nível e contatos. Eu sou só a velha, que agora, mais do que tudo, quer um pouco de paz. Eles saíram. Sandra não olhou para mim. Carlos me deu um último olhar, uma mistura de ódio, vergonha e súplica. Eu fechei a porta. O silêncio do meu apartamento me abraçou. Eu não me senti vitoriosa. Eu me senti exausta, mas também me senti leve, como se um peso de 20 anos tivesse saído das minhas costas. Eu tinha tirado o salão das mãos deles. Eu tinha tirado a casa. Eu tinha tirado a escola. Eu tinha tirado o poder. Mas enquanto eu ouvia os passos deles se afastando pelo corredor, eu olhei para o trenzinho de madeira na minha mesa. O meu neto, o Léo, ele era outra história. A guerra pelo salão estava ganha, mas a batalha pelo futuro do meu neto, essa estava apenas começando. E eu precisava garantir que ele não fosse destruído junto com os pais. Quando a porta se fechou e o som dos passos deles desapareceu no corredor, eu não senti alegria. Não senti o gosto doce da vingança que as pessoas tanto falam. O que eu senti foi um silêncio profundo. Uma exaustão que parecia vir da alma. Era como se eu tivesse carregado um piano nas costas por 20 anos. E só agora, naquele exato instante, eu o tivesse soltado no chão. O estrondo foi a cena que acabara de acontecer. O silêncio era o meu agora. Meu apartamento parecia maior, mais leve.
Fui até a cozinha e me servi de um copo d'água. Minhas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas de alívio. Eu tinha feito. Eu tinha finalmente fechado a porta. O cheiro de café passado e livros antigos, que Sandra tanto desprezava, me pareceu o perfume mais luxuoso do mundo. Era o cheiro da minha liberdade. Eu me sentei na minha poltrona, a do Afonso. O trenzinho de madeira do Léo ainda estava na mesa. Eu o peguei. A madeira era lisa, bem acabada. Um brinquedo simples. Um brinquedo que representava o amor que eu sentia. Um amor que Sandra chamou de cafona, de brechó. Minha nova realidade começou ali, naquela poltrona. A Helena Antunes Eventos de Luxo tinha morrido. E a dona Helena, a velha, tinha finalmente renascido. Meu primeiro ato como mulher livre foi pegar o telefone. Não liguei para Carlos. Liguei para o Dr. Monteiro, meu advogado. Dr. Monteiro, boa tarde. É a Helena. Eu decidi. Vamos dissolver a empresa. Quero iniciar o processo amanhã. Ele tentou argumentar. Dona Helena, mas os lucros é a sua galinha dos ovos de ouro. Doutor, eu o interrompi. Calma. A galinha quer se aposentar. Ela está cansada de botar ovos para os outros comerem. Por favor, apenas comece a papelada. A segunda ligação foi para o seu Batista. A voz dele estava cheia de preocupação. Ele tinha passado os últimos dias sendo xingado por toda a elite da cidade. Dona Helena, o telefone não para. A filha do prefeito chorou aqui na recepção. O que eu faço? Batista, meu querido amigo, eu disse, e minha voz era morna. O senhor vai fazer as malas. O salão dourado fechou. Mas o senhor, a dona Cida e cada garçom, cada faxineira, não vão sair de mãos abanando. Como assim, dona Helena? Eu transferi o fundo de reserva da empresa para uma conta separada. O senhor vai preparar a rescisão de todos. E cada um vai receber o dobro do que a lei manda. O senhor Batista vai receber um bônus de 10 anos de salário por sua lealdade. É o mínimo que eu posso fazer. O senhor cuidou do meu sonho. Agora, vá cuidar do seu. Houve um choro silencioso do outro lado da linha. Dona Helena, a senhora é uma rainha. Não, Batista, eu sou só uma velha que aprendeu a dar valor a quem tem valor. Desliguei o telefone e me permiti fechar os olhos. Eu tinha poder, mas o verdadeiro poder não era fechar um salão. Era poder ser justa. Era poder proteger os meus. E naquele momento, os meus não incluíam meu filho e minha nora. A lição deles não demorou a chegar. E como tudo na vida deles, foi barulhenta. 2 dias depois, eu estava na padaria do bairro. A padaria simples, do seu Manuel, onde o pão na chapa é feito na hora. O cheiro de manteiga derretida e café coado era o meu café da manhã preferido. Eu estava sentada no balcão, lendo meu jornal de papel, quando elas entraram. Eram Ticiane e Verônica, as amigas de Sandra, as rainhas do nível. Elas não me viram, ou fingiram não ver a velha sentada no canto. Elas pediram seus croissants e sucos detox, falando alto, para que todos ouvissem. Você ficou sabendo, Tici? O maior mico do ano, disse Verônica, arrumando os óculos de sol caros na cabeça. Mico? Querida, foi um desastre nuclear, respondeu Ticiane, a voz cheia de desprezo. A Sandra, aquela arrogante, você acredita que ela foi expulsa do Empório Delícia ontem? Eu parei de virar a página do jornal. Expulsa? Como assim? O cartão dela, querida, recusado, estourado. Ela tentou dar um cheque. O gerente riu na cara dela. Disse que o marido dela, o Carlos, está com o nome mais sujo que pau de galinheiro. Ela saiu de lá aos berros, dizendo que eles não sabiam com quem estavam falando. Ticiane riu, uma risada sem humor. E o pior não é isso. O carro. Aquele jipe importado branco que ela adorava buzinar na porta da escola. O banco tomou. Ontem. Com um oficial de justiça, na porta do prédio deles. Dizem que foi um escândalo. Ela se jogou no capô do carro. Meu Deus, que fim de poço! Disse Verônica, deliciando-se com a desgraça. E o Salão Dourado? Continuou Ticiane. O seu Américo, o dono do prédio, me ligou pessoalmente. Você acredita que a sogra, a dona Helena... Sim, aquela velhinha que a Sandra humilhou na festa, era a verdadeira dona do negócio? 15 anos.
A Sandra estava morando de favor, comendo do bom e do melhor e cuspindo na dona da festa. Elas me olharam. Eu apenas levantei minha xícara de café num cumprimento mudo. Elas ficaram roxas. Não sabiam se pediam desculpas, se saíam correndo ou se vinham me bajular. Dona Helena, que surpresa! Gaguejou Ticiane. Bom dia, meninas. O pão aqui é uma delícia, não acham? Muito melhor que croissant frio. Elas pegaram suas coisas e saíram da padaria tão rápido que quase derrubaram uma bandeja. A lição de Sandra não foi a pobreza. A lição dela foi a humilhação social. O nível que ela tanto cultuava, as pessoas para quem ela tanto queria aparecer, foram as primeiras a rir da queda dela. Ela não perdeu só o dinheiro. Ela perdeu o status. E para alguém como Sandra, isso era pior que a morte. A lição de Carlos foi diferente. Foi mais profunda. Naquela mesma noite, a campainha tocou. Era ele, sozinho. Ele estava menor, sem o terno engomado, sem o relógio caro. Estava de camiseta e calça jeans e parecia que não dormia há dias. Os olhos vermelhos. Mãe, ele disse, parado na porta. Ele não ousava entrar sem ser convidado. Eu abri a porta. Entre, Carlos. Ele entrou e sentou no mesmo sofá que Sandra tinha sentado. Ele olhou para as próprias mãos. Ela foi embora, mãe. Eu não precisei perguntar quem. A Sandra. Ela foi embora. Hoje de manhã. O caminhão da mudança veio buscar as coisas do apartamento. O banco deu 72 horas. Ela arrumou as malas dela, as bolsas, as joias e foi embora. Voltou para a casa da mãe dela em outra cidade. Ele fez uma pausa e a voz dele quebrou. Ela disse que não casou comigo para viver na sarjeta, que eu era um fracassado, que eu fui um idiota por não saber que a minha própria mãe era rica, e que eu era mais idiota ainda por não ter conseguido arrancar o dinheiro da senhora. Eu me sentei na poltrona, em frente a ele. Eu sinto muito, meu filho. Não sinta, ele disse rápido. A senhora estava certa, o tempo todo. Eu fui cego. Eu me deixei levar por ela. Eu troquei a minha mãe, o meu caráter, por nada, por uma mentira brilhante. Ele finalmente me olhou. As lágrimas corriam pelo rosto dele. Mas o pior não foi isso, mãe. O pior é que ela deixou o Léo. Meu coração parou. O copo d'água na minha mão tremeu. O quê? Ela disse que não tinha estrutura para criar uma criança sozinha e pobre, que ele ia atrapalhar ela a recomeçar. Ela só deixou um bilhete na porta do quarto dele e foi embora. Um silêncio de morte tomou a sala. Onde ele está? Perguntei. Minha voz um fio. No carro, dormindo. Eu não tenho para onde ir, mãe. O apartamento está vazio. O banco fica com ele amanhã. O carro que eu estou usando é alugado. Meu nome está sujo. Eu não tenho emprego. Eu não tenho nada. Só ele. Eu me levantei. Fui até a porta e a abri. Traga meu neto para dentro, Carlos. Agora. O impacto positivo, eu não planejei. Mas ele aconteceu. Meu apartamento, antes silencioso, voltou a ter vida. O quarto de hóspedes, que era quase um depósito, virou o quarto do Léo. Montamos a cama juntos, eu e Carlos. Foi a primeira coisa que fizemos como pai e mãe de uma criança perdida. Carlos dormiu no sofá da sala. Por uma semana, ele mal falou. Ele apenas cuidava do Léo. Dava banho, fazia a comida. Ele estava em choque. E Léo, meu menino, ele estava confuso. Ele acordava no meio da noite chamando pela mãe. E era eu, a velha, que levantava. Eu sentava na cama dele e contava histórias. As mesmas histórias de Saci que eu contava quando ele era bebê. Eu fazia o bolo de fubá que Sandra dizia ser coisa de pobre. Léo comia 2 pedaços. Eu o matriculei na escola do bairro, a escola pública onde Carlos estudou. A diretora, Dona Marisa, me reconheceu. Helena, quanto tempo! Esse é seu neto? Que menino lindo! Vai ser muito bem-vindo aqui. Léo, que cresceu no silêncio estéril do suíço brasileiro, estranhou a gritaria das outras crianças. Mas no terceiro dia, ele chegou em casa com o uniforme sujo de terra e um sorriso no rosto. Ele tinha aprendido a jogar bola de gude. Carlos começou a se reerguer.
Mas não foi fácil. Eu não dei dinheiro a ele. Eu lhe dei dignidade. Carlos, eu disse uma manhã, enquanto tomávamos café. Eu me aposentei. Não tenho mais a empresa. Eu vivo dos meus investimentos, e eles são para garantir o futuro do Léo e a minha velhice. Você é um homem de 38 anos. Você precisa de um emprego. Quem vai me contratar, mãe? Meu nome... Seu nome está sujo, mas seus braços funcionam. Eu entreguei a ele um recorte de jornal. O seu Almeida, da loja de material de construção, está precisando de um estoquista. O salário é o mínimo. O trabalho é pesado. Começa às 7 da manhã. Ele olhou para o papel. O ex-consultor, o homem que usava relógios de marca, ia carregar saco de cimento. Ele olhou para o Léo, que desenhava na mesa da cozinha. Ele dobrou o papel e colocou no bolso. Eu começo amanhã. Os meses se passaram. A poeira baixou. A vida, que parecia um rio fora do curso, encontrou um novo leito. Um leito mais simples, mais estreito, mas de águas limpas. Eu refleti muito sobre o que aconteceu. Eu estava na minha varanda regando minhas samambaias. O sol da tarde batia no meu rosto. Eu pensei na palavra velha. Sandra usou como uma arma, uma ofensa. Mas eu descobri que ser velha era o meu superpoder. Ser velha significava que eu não tinha mais paciência para mentiras. Significava que eu tinha visto o suficiente da vida para saber que o nível de uma pessoa não está na bolsa que ela carrega, mas no respeito que ela oferece. Significava que eu tinha aprendido com o Afonso que o silêncio e a estratégia ganham guerras que o grito não consegue. Eu podia ter perdoado. Podia ter deixado para lá, engolido a humilhação, como fiz tantas vezes. Mas a festa do Léo não foi sobre mim. Foi sobre o que eles estavam ensinando ao meu neto. Que o amor tem preço, que as aparências são tudo, que os mais velhos são descartáveis. Eu não fiz o que fiz por vingança. Eu fiz por educação. Eu eduquei minha nora, arrogante, e meu filho perdido. E no processo, eu libertei a mim mesma. O legado da minha dignidade estava ali, na minha frente. Estava no meu filho, Carlos, que chegava em casa cansado, sujo de poeira de cimento, mas com os olhos claros. Ele não era mais o Dr. Carlos. Ele era só o Carlos, o pai do Léo, o estoquista. E pela primeira vez na vida, eu sentia um orgulho imenso dele. Boa tarde, mãe. O trânsito estava horrível, ele disse, me dando um beijo na testa. Fiz café fresco. Eu respondi. Meu legado estava no meu neto, Léo, que correu para abraçar o pai. Pai, a gente fez um vulcão na escola. A vovó me ajudou a fazer a maquete. O salão dourado. Eu soube pelo seu Batista que o seu Américo não conseguiu alugar o ponto. O valor que ele pedia, o valor de mercado sem o meu negócio, era alto demais. O prédio caro só era caro porque eu o fiz assim. A última notícia que tive é que virou um depósito de pneus importados. O luxo virou borracha. Eu vendi meu apartamento grande no centro. Era muito espaço para mim. Comprei uma casa térrea, com um quintal pequeno, no bairro onde Léo estudava. Carlos morava comigo e dividia as contas. Com o salário mínimo dele, ele pagava a conta de luz. E pagava com orgulho. Meus novos horizontes não eram mais planilhas de investimento ou contratos de buffet. Eram as tardes de quinta-feira, quando eu levava Léo ao parque municipal. Naquela tarde, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja. Léo estava correndo na grama. Eu estava sentada no banco e tirei um pacote de papel pardo da minha bolsa. O mesmo pacote que Sandra desprezou. Vovó, o que é isso? É o seu presente de aniversário atrasado, meu amor. Ele abriu. Era o trenzinho de madeira. Os olhos dele brilharam. Que lindo, vovó. É de verdade? É de verdade, eu disse, sorrindo. Ele se sentou na grama e começou a brincar, fazendo barulho de locomotiva com a boca. Eu olhei para aquela cena. O salão, o dinheiro, a humilhação, tudo parecia tão distante. Eu tinha sido expulsa de uma festa de luxo, chamada de velha, e no processo eu perdi um negócio. Mas eu ganhei a minha alma de volta. Eu ganhei meu filho de volta. E eu ganhei meu neto. Descobri que o verdadeiro nível não é ser convidada para a festa. É ter paz para nem querer ir. E eu, Helena, 72 anos, estava finalmente em paz.